Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Primeiro Plano Especial Expectativas para 2024. Deixamos 2023 para trás e olhamos com esperança para o futuro. Hoje, exploramos o que 2024 pode nos trazer. Vamos explorar as expectativas para a economia em 2024. A repórter Lohane Castro nos traz uma matéria detalhada sobre esse assunto. Acompanhemos. A economia brasileira já gerou quase 2 milhões de novos postos de trabalho durante os 11 primeiros meses deste ano, segundo dados do CAGED. Apesar disso, o Brasil possui mais de 8 milhões de pessoas que passaram 2023 sem conseguir um emprego de carteira assinada. É o caso da Irani, que atualmente está desempregada e aproveita a movimentação do final de ano para vender doces. E mesmo diante das dificuldades, está esperançosa para o começo de um novo ano. O ano de 2024 seja um ano, com emprego para todos, e em frente, mas espero sim que seja muito bom, em nome de Jesus, que vai ser assim. O setor de serviços foi o que mais cresceu e impulsionou a economia. O Brasil ganhou destaque mundial, ficando na 9ª posição entre maiores economias do mundo. Olha, essa notícia, em princípio, não muda, vamos dizer, muita coisa, mas no conjunto, sim, Porque não foi só essa notícia. Também, quase ao mesmo tempo, veio a notícia de que uma das maiores empresas de classificação de risco do mundo, de rating, a S&P, ela fez ela elevou a nota do Brasil, Nós estamos nos aproximando de novo a ser considerado chamado grau de investimento, ou seja, um país no qual se pode fazer investimentos sem maiores riscos, Nós conseguimos isso só uma vez, durante um período, justamente quando o presidente Lula governava também. E agora, com o retorno dele, ele parece estar conseguindo fazer com que o Brasil avance nessa direção de novo. Então, por exemplo, essa queda, essa melhoria, da avaliação de risco do Brasil, queda de percepção de risco, ela favorece a economia diretamente, os investimentos, porque, além de favorecer os investimentos, investimentos diretos, ela reduz os juros dos tomadores de empréstimo brasileiros, de empresas e governos fora do Brasil. Então, melhora diretamente. E o fato de a gente ter subido no ranking dos países, de sair de 10º para 9º, dá mais poder para o país, poder de barganha, de negociação, inclusive dentro dos BRICS. Em 2023, o Congresso Nacional trabalhou para mudar os rumos da economia do país, aprovando várias pautas relacionadas ao tema. As regras fiscais foram alteradas através do projeto do Arcabouço Fiscal, uma regra fiscal sólida, confiável e ajustada à realidade do Brasil. Foi o que prometeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O arcabouço fiscal substitui o teto de gastos por um regime fiscal sustentável, focado no equilíbrio entre arrecadação e despesas. Depois dessa pauta, teve a aprovação da reforma tributária, que ficou 30 anos tramitando nas casas, e a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Já nas últimas semanas do ano, antes mesmo do recesso parlamentar, o Senado correu para aprovar a medida provisória das subvenções, que promete arrecadar cerca de 35 bilhões de reais para o governo em 2024. Votaram sim 57 senadores, não 17 senadores, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com as emendas números 1, 39, 44, 48 a 51, 56, 76 a 82 e 93. Apesar da aprovação do arcabouço fiscal há 4 meses,
Dias antes do recesso parlamentar de dezembro, a oposição do governo conseguiu derrubar o veto do presidente Lula ao texto do arcabouço. Os parlamentares mantiveram o trecho que proíbe que a Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, exclua despesas do cálculo da meta fiscal. O item havia sido vetado com o objetivo de ter espaço para maiores investimentos. A reforma tributária, aprovada depois de 30 anos tramitando no Congresso, leva para 2024 muitas promessas de mudanças. Então, nós precisamos criar uma política mais estável de redução da desigualdade. Então, essa é na área tributária, coisas que não se tinha feito antes, na questão tributária, que nós podemos tornar realmente o Brasil um país menos desigual. Nós precisamos de políticas tributárias mais progressivas, e essa é uma. Ou seja, mais progressiva significa que os ricos paguem mais impostos e os pobres paguem menos. Para 2024, não faltam promessas para uma melhora na economia. Reoneração dos combustíveis, aumento da cobrança da arrecadação do governo federal através das subvenções, que altera a tributação de incentivos fiscais concedidos pela União, estados e outros entes federados a empresas. E também a desoneração da folha de pagamento. A gente quer garantia de que nós vamos subvencionar investimentos. A União está concordando com a subvenção do investimento incentivada por um Estado desde que ele ocorra, desde que ele aconteça. Né? E não como aconteceu no passado, que qualquer tipo de gasto subtrair a base de cálculo do imposto de renda. Isso não tem cabimento. Mas o que os brasileiros querem de verdade é que essas mudanças façam diferença nos bolsos, no dia a dia. Baixa as taxas de juros e que a Selic melhore também. A tendência é a inflação continuar em queda, né? Com inclusive a taxa de juros também caindo, que vai ser outra coisa positiva, vai favorecer o consumo e o investimento, né? O preço dos combustíveis é difícil dizer, né? Porque uma guerra, por exemplo, pode eclodir, ou piora de uma guerra e tal, isso fazer com que o preço suba. É muito difícil prever o que vai acontecer, mas é possível dizer que o fato de que o governo abandonou a política de PPI, paridade dos preços internacionais, já nos favoreceu muito esse ano, permitiu queda e derrubou-se o mito, né? Acabou o mito de que se acabasse com a BPI, a Petrobras sofreria. Não. O grande desafio para o próximo ano é o investimento. Esse foi o indicador negativo desse ano, né? O investimento nosso está empacado e não consegue crescer. A gente sabe que, pela experiência histórica, que, principalmente no caso brasileiro, da América Latina como todo, e no mundo, de modo geral, o crescimento privado ele corre atrás do crescimento público. Então, a grande questão é o Estado Nacional, a União conseguir investir no próximo ano, dadas as restrições das políticas fiscais que foram assumidas. Aí vai estar o grande desafio de 2024, é levar o investimento no Brasil. Olhamos para o futuro político do Brasil. Em 2024, os brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O Alex Rodrigues nos traz uma reportagem especial sobre as expectativas para as eleições. 5.570 prefeituras e quase 60 mil cadeiras nas câmaras. São muitas as vagas e maior ainda a quantidade de opções para ocupá-las aqui no Brasil. E nesse ano de 2024, que está só começando, teremos ao final dele as eleições municipais, definindo vereadores e prefeitos para os próximos 4 anos. E assim, fomos às ruas para saber o que o brasileiro tem pensado sobre a nossa política, o que ele tem achado a respeito dos candidatos que estão à disposição. Cara, eu avalio muito nos políticos as propostas, né, sobre questão também de saúde, eu avalio sobre educação, né, o que ele realmente proporciona de melhor para a sociedade, né, o que realmente ajuda, né, porque o político não depende só da gente, depende também do povo, do próximo, a gente também tem que pensar sobre o que a sociedade precisa, né? Então não é muito fácil escolher um candidato porque a gente tem que avaliar muito bem ele antes da votação acaba que não é perder o voto, né? Mas não passar por uma dificuldade, que ficar dependente.
Para conquistar o voto do seu Francisco, o candidato vai ter que provar ser boa opção. Tem o argumento de falar, eles prometem as coisas pra gente, depois você vota no candidato, ele não faz nada pra você. Você vai cobrar dele, não, simplesmente você votou porque você quis. Não é verdade? Então é isso que a gente fala. E o senhor tem expectativa de que os candidatos mudem muito para esse ano de 2024? Vai ter que mudar, né? Porque senão não tem jeito, né? Esse governo nosso tá ruim. Em geral, tudo tá ruim. O Orlando foi bem direto quanto à satisfação com os nomes que estão à disposição dos eleitores. Tem muita coisa para melhorar. Transporte público, segurança, educação e várias, né? Então, temos que analisar os candidatos, as propostas que eles têm para segurança, educação e transporte. Então, para isso, hoje eles estão devendo isso. Tá difícil, né? Difícil. Não, assim, não que a gente tá... Se a gente escolhe A ou B, não. É o melhor. A gente quer o melhor para a população, né? E tá difícil achar isso melhor. Tá difícil. Hoje não tá fácil, não. Para os especialistas em política, 2024 é um ano que promete muito em relação às eleições. A gente tem uma situação ainda em movimento, né? Porque vamos lembrar que na última eleição para prefeito e vereador estava na pandemia. Então as campanhas foram muito limitadas, o processo ele foi bastante diferente do que vai ser agora em 2024. E também, de lá para cá, passamos por 2022, que foi um momento político muito conturbado, muito tenso em vários aspectos. Então eu percebo que essa eleição de 24 ela vai trazer aí um novo momento para essa relação entre candidatos e eleitores. É uma eleição bastante acirrada, porque é uma eleição de muita proximidade com o eleitor, né? Diferente da eleição de 22, que deputado, senador, são cargos distantes, meio difusos até. No município, os cidadãos geralmente sabem onde mora o vereador, conhece o prefeito, a depender do tamanho do município. Então, é uma eleição diferenciada, é uma eleição muito mais aguerrida, de muito mais contato. E agora, com o processo de 24 sendo permitida a volta das reuniões, das caminhadas, das carreatas, eu percebo que vai ser uma eleição bastante dinâmica e carregada de elementos aí que vão ter que associar tecnologia por um lado e ação de rua por outro. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou sobre uma novidade que está muito presente na sociedade e que com certeza estará na política: a inteligência artificial. A desinformação agora, a desinformação no mundo político, a desinformação como ataque à democracia, como ataque à livre vontade do eleitor de se manifestar nas eleições. Essa desinformação, que já foi ampliada com o instrumento descontrolado das redes sociais, a partir de agora ganha um novo e problemático fator: a inteligência artificial. Assunto esse que ainda não está bem direcionado, já que são muitos os trabalhos feitos atualmente através da automatização tecnológica. Há várias ferramentas de inteligência artificial. Então, a qual ferramenta o ministro se refere? Eu tenho um pouco de medo do radicalismo do judiciário em relação ao processo político. Eu concordo que há que se arrumar formas para coibir fake news, para culpabilizar quem dissemina e quem cria, de fato, para você evitar um uso maldoso, um uso pernicioso das tecnologias. Isso eu concordo demais, sempre defendi essa pauta. Só que ela é muito complexa, porque o ambiente do digital ainda é muito difuso. Você não tem muita clareza de quais ferramentas podem, quais ferramentas não podem. E eu vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. Hoje, dificilmente alguém que tem um smartphone e que grava lá um videozinho para o TikTok não faz uso de alguma ferramenta de inteligência artificial. Seja para criar uma legenda, seja para melhorar a iluminação. Então, assim, como é que vai coibir? O que vai coibir? Que tipo de inteligência artificial é proibida? Então, não dá para simplesmente colocar tudo no mesmo balaio, porque você atrapalha o processo de otimização
e qualificação do material. Então, se há um tempo atrás eu precisava de 10 pessoas para produzir um bom conteúdo, hoje, com algumas ferramentas, eu reduzo para 2, 3. A depender do tamanho da campanha, eu consigo ter um quadro menor, menos caro, para poder tocar o meu projeto adiante. Então, eu entendo a fala do Alexandre de Moraes, só que eu reforço, é necessário, então, que haja aí uma escrutinação maior sobre quais ferramentas, o que é proibido, o que é permitido, e a legislação eleitoral não caminhou em relação a isso. Então, assim, vai ser julgado com base em quê? Vamos endurecer, mas baseado em quais elementos? Portanto, eu até sugiro que esse debate ele venha a se tornar mais amplo, com vários setores, o pessoal da tecnologia, o pessoal da comunicação política, os partidos políticos, para que haja aí sim uma concertação sobre o que pode e o que não pode. O judiciário, e eu vou ser muito franco agora, o judiciário, sem conhecimento de causa, conhecimento técnico, porque não é papel do judiciário entender de comunicação política, de marketing político, entender como são os processos, isso pode cercear a comunicação política. E aí, se eu não consigo chegar até o eleitor com a minha mensagem, é óbvio que eu não vou ser votado. Nós vamos só eliminar a possibilidade de outras pessoas surgirem nesse ambiente, surgirem no período eleitoral, e vamos dar vazão simplesmente a quem já tem recall, que é quem já está no poder há mais tempo. Então, assim, é temerário falar que vamos endurecer, vamos radicalizar, sem antes sequer debater o processo. Mesmo antes do período eleitoral ser iniciado, aqueles que vão disputar as eleições já começam agora o trabalho em busca de votos. Por isso, é importante ficarmos atentos para fazer uma boa escolha no dia 6 de outubro. É importante lembrar, Alex, que o resultado da eleição de 24 afeta diretamente a vida, o cotidiano de todos nós. Porque é o prefeito que vai cuidar do buraco na rua, do cais, do CMEI que você precisa para deixar as crianças, cuida da iluminação pública. É o prefeito que faz isso. E são os vereadores que vão fiscalizar, que vão saber se o nosso dinheiro dos impostos são bem empregados no nosso cotidiano. Então a política municipal é a política que mais mexe com a nossa vida cotidiana e com o nosso bolso. Então, pessoas, um pouquinho de atenção, vai pesquisando, vai conhecendo as pessoas. Tem gente que é muito chata, mas tem gente que é muito legal, tem propostas muito boas, que oferecem mecanismos para você interagir com elas e aí sim poder formar a sua opinião. O que eu acho mais importante não tem solução fácil para problema complexo e para a nossa sociedade todos os problemas são bastante complexos. Em 2023, vimos a realidade virtual se tornar uma parte integrante de nossas vidas. Agora, em 2024, as tecnologias emergentes prometem transformar ainda mais a maneira como vivemos e trabalhamos. ChatGPT, metaverso, Alexa. A tecnologia faz parte da nossa rotina e ninguém pode negar. E o acesso a novas ferramentas está em constante crescimento. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a mecanismos de inteligência artificial. Então, ChatGPT, os mecanismos do Google, da própria Microsoft, eles estão disponíveis para a população em geral, que pode acessar ou simplesmente se cadastrando na plataforma. E desde o início desse ano, a gente já vê uma utilização intensa no mundo do direito dessas tecnologias, de muitas pessoas que vêm implementando tecnologias de IA para automatizar alguns processos do dia a dia. Em 2023, a inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, deu um grande salto. Então, os geradores de textos, de imagens, de áudios, de vídeos, até mesmo de fluxos de trabalho e automação, deram um grande salto. Então, é difícil até comparar os resultados de fevereiro de 2023 com os resultados de dezembro de 2023. De um lado, o que se espera é que a gente alcance, muito em breve, provavelmente em 2024, um platô no uso dessas ferramentas de inteligência artificial. O que isso significa? Que as pessoas aprendam a usar e incorporem no seu cotidiano, seja da empresa, seja profissional, ou seja no uso pessoal. As tendências tecnológicas que já podem ser vistas na rotina do mercado de trabalho e das pessoas. Uma inteligência artificial que começa a se tornar mais barata e mais acessível para as empresas, e ali vem realmente uma demanda por virtualização de alguns trabalhos, pelo aumento da eficiência e, de outro lado, também a utilização de mecanismos de realidade virtual para fim de treinamento de colaboradores,
para fins de criação de ambientes virtuais em que eles possam interagir, principalmente quando a gente fala de pessoas que trabalham ali no home office, ou seja, que trabalham fora do ambiente físico da empresa. E também tem uma presença muito grande de novas tecnologias agora associadas à IA. Então, a IA não só para gerar texto, a IA para criar imagens, a IA para criar vídeos, a IA para ler trabalhos, ler livros, ler textos, e exatamente uma tendência cada vez maior da gente vivenciar uma revolução tecnológica, como já tem sido o caso. No campo do direito digital, a tecnologia já se faz presente no meio jurídico. A gente já vem de um momento em que as audiências virtuais, ou seja, você faz uma audiência ali pelo Zoom, pelas plataformas virtuais, elas estão cada vez mais constantes comparado com o que a gente tinha, principalmente antes da pandemia. Então, a gente já vê também o próprio judiciário recorrendo a essas ferramentas. Outras ferramentas que a gente também vivencia são utilizadas para pesquisa de jurisprudência no sentido de o resultado da discussão dos tribunais, o que os tribunais têm consolidado com relação a determinado tema. E tudo isso tem influenciado o próprio advogado, que se vê diante da necessidade de lidar com esse novo mercado e principalmente dele adaptar o seu modo de trabalhar à tecnologia para que ele consiga tirar o máximo proveito dela e, naturalmente, também não ficar para trás quando outros advogados começaram a utilizá-la. A inteligência artificial e a realidade virtual podem ser encontradas também na medicina. Muitos hospitais, na indústria farmacêutica, já começou a utilizar a inteligência artificial para permitir o desenvolvimento de novas pesquisas e já tem um resultado muito interessante para a detecção de doenças. Então, alguns algoritmos de inteligência artificial foram capazes de identificar um câncer, por exemplo, antes mesmo dele surgir. Uma outra área em constante crescimento é o ambiente escolar. Os alunos já começaram a utilizar ferramentas como o ChatGPT ou outros chats para fazer trabalhos escolares. Então, esse é um grande desafio, né? Ou para resolver problemas complexos. Eu vi essa semana um aluno que estava utilizando, em vez de fazer anotações do quadro no caderno, ele fazia a gravação do áudio que o professor falava, então a gravação da voz, um sistema já transcrevia para um notebook e organizava aquelas ideias em formas de tópicos. Relato de um professor que está usando inteligência artificial, olha só que interessante, para mudar as questões das provas de acordo com o nível dos alunos e de acordo com a realidade dos alunos. Então, ele é um professor de física e ele falou, olha, eu tenho um aluno autista que é muito interessado em esporte. Então, eu queria que essas perguntas de física aqui tivessem mais ou menos o mesmo nível de exigência, mas que todas elas tivessem como tema de fundo o esporte, para que o meu aluno autista possa se interessar por essas questões e possa respondê-las da melhor forma como ele poderia. Olha só, que fascinante, né? E aí ele consegue ter acesso a um banco de dados enorme que essas ferramentas proporcionam para proporcionar também uma experiência diferente para o aluno dele. Já no espaço jurídico, uma nova modalidade surge, o direito digital. Quando a gente fala do direito digital, a gente tem que pensar um direito que é novo, um ramo novo do direito que existe exatamente para lidar com essa demanda relacionada à tecnologia. Então, questões que vão envolver ali contratos de tecnologia, questões que vão envolver proteção de dados pessoais, como, por exemplo, se a gente for na farmácia e pedir o nosso CPF para adquirir algum medicamento. Isso envolve dados pessoais. Questões sobre criptoativos também, então bitcoins, moedas digitais e até mesmo jogos online. Quando a gente vê jogos hoje, tanto videojogos para jovens, crianças, adolescentes e os próprios jogos de azar, no caso, jogos do aviãozinho, do tigrinho, dentre outros. E o direito digital ele vem para lidar exatamente com isso. Como é algo muito novo, a gente vê uma demanda ainda limitada, mas um amadurecimento da sociedade brasileira para lidar com esse tema. O avanço tecnológico pode ser fator de medo e insegurança, mudando a expectativa da sociedade. E a gente precisa aprender a se adaptar. Da mesma forma como algumas profissões podem acabar ou podem diminuir a quantidade de pessoas, outras profissões já estão sendo criadas. Então, já existe em algumas empresas a figura de um profissional referência para o desenvolvimento e para a apropriação e para o uso de ferramentas de inteligência artificial para otimizar a produtividade, para fazer mais em menos tempo,
para entregar, por exemplo, relatórios mais precisos, né, ou para fazer uma busca mais completa. Então, algumas empresas já estão estrategicamente adotando e contratando profissionais assim que saibam lidar com inteligência artificial ou com tecnologia. Hoje, em 2023, e aí a gente vai ver isso muito mais em 2024, qualquer pessoa é capaz de interagir com ferramentas de inteligência artificial. Então, por que não a gente começar a dar um passo diferente? Eu vi essa semana alguns idosos já rezando o terço com a Alexa. A evolução das ferramentas digitais e a interação com o ser humano será crescente em 2024, com resultados mais rápidos e precisos. Um ano importante para o Brasil e para o mundo. A gente vai vivenciar uma realidade em que essas tecnologias elas vão ser postas para jogo na sociedade de forma cada vez mais intensa. Então a gente vai ver mais chatbots, mais bots de mensagem, a gente vai interagir cada vez mais fazendo perguntas para essas ferramentas e querendo algumas respostas mais precisas, e a gente vai cada vez mais perceber que essas ferramentas elas fazem parte de digamos assim, de um sistema complexo de tecnologia que a gente vai ter que aprender a lidar. E agora o Primeiro Plano faz uma rápida pausa, mas não saia daí. Voltaremos com mais informações sobre as expectativas para 2024. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Primeiro Plano, trazendo mais informações sobre as expectativas para o ano de 2024. O Alan Ribeiro nos traz uma reportagem especial sobre os desafios e expectativas para o meio ambiente em 2024. Com as mudanças climáticas cada vez mais interligadas à preservação do meio ambiente, essa análise é essencial. Fique conosco para esta visão aprofundada. O ano de 2023 foi marcado por fenômenos climáticos. Ao longo de vários meses, o recorde de temperaturas altas foi batido. A Amazônia secou e o Rio Grande do Sul sofreu com as fortes chuvas. O planeta dá indícios claros de que algo precisa ser feito. Olha, o ano de 2023, ele foi um ano bastante complicado do ponto de vista climático, porque você tem aí dois fatores que interferiram na instabilidade climática global. A primeira questão é que o aquecimento global ele está aumentando mais do que a ciência previa, e os efeitos do aquecimento global têm sido maiores do que a ciência previa também. Então, esse é um ponto que decorre aí da ação humana desde a época industrial, e nós temos aí esse desequilíbrio. A outra questão é a incidência do El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que ocorreram num nível excepcional no ano de 2023, foi conhecido como um super El Niño, não é? E esse aquecimento das águas do Pacífico se associou ao fenômeno climático que já é constante, e aí os efeitos foram potencializados. E aí a gente teve situações terríveis no hemisfério norte, na região do Mediterrâneo, a questão da Líbia, né, do grande desastre climático que ocorreu na Líbia, e na América do Sul nós tivemos a incidência de secas no Amazonas, secas do Centro-Oeste. Pela primeira vez, ouvimos o termo ebulição global, que agora substitui o aquecimento global e ceifa as esperanças de que é possível reverter o cenário e, assim, salvar o planeta à beira do colapso. O grande risco que a humanidade corre é o fato de que a gente possa ter um extrapolamento do limite de segurança que foi estabelecido no Acordo de Paris, que era 1,5 graus máximo
de acréscimo de temperatura no planeta. Quando a gente fala 1,5 grau máximo, em média, é diferente do que a gente pode sofrer no Brasil, por exemplo, porque você tem um planeta com 75% de água e, portanto, 1,5 grau de média, ele é diferente, ele é mais quente nos continentes e mais fresco nos oceanos, né? Então, isso significa para o Brasil um acréscimo, por exemplo, de 4 a 5 graus, às vezes. Então, cidades que já enfrentavam temperaturas de 40 graus, nós estamos falando em 45. Por isso o termo ebulição climática, né? Que atinge uma situação insustentável, né? O termo ebulição climática foi usado pelo próprio secretário-geral das Nações Unidas, dizendo que a humanidade tem que se livrar do problema porque ela já está nesse processo de fritura climática, né? Então, o grande desafio é o corte de combustíveis fósseis para a gente conseguir estabelecer ainda o limite seguro que foi estabelecido no Acordo de Paris. A COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes, discutiu os rumos do planeta, mas faltaram gestos concretos no relatório final. O grande risco que a humanidade corre é o fato de que a gente possa ter um extrapolamento do limite de segurança que foi estabelecido no Acordo de Paris, que era 1,5 grau máximo de acréscimo de temperatura no planeta. Quando a gente fala 1,5 grau máximo, em média, é diferente do que a gente pode sofrer no Brasil, por exemplo, porque você tem um planeta com 75% de água e, portanto, 1,5 grau de média, ele é diferente, ele é mais quente nos continentes e mais fresco nos oceanos, né? Então, isso significa para o Brasil um acréscimo, por exemplo, de 4 a 5 graus, às vezes. Então, cidades que já enfrentavam temperaturas de 40 graus, nós estamos falando em 45. Por isso, o termo ebulição climática, né? Que atinge uma situação insustentável, né? O termo ebulição climática foi usado pelo próprio secretário-geral das Nações Unidas, dizendo que a humanidade tem que se livrar do problema porque ela já está nesse processo de fritura climática, né? Então, o grande desafio é o corte de combustíveis fósseis para a gente conseguir estabelecer ainda o limite seguro que foi estabelecido no Acordo de Paris. No Brasil, este ano, o olhar ambiental ganhou novos rumos, mas falta muito para que o país tire nota 10 no que diz respeito ao cuidado ambiental. Com a Amazônia cada vez mais diminuindo, é preciso ações mais efetivas para o futuro da principal floresta de todo o planeta. Se a gente considerar o tamanho do desafio, o Brasil fez pouco. Porque nós estamos falando, por exemplo, de redução do desmatamento na região amazônica, né? O desmatamento na região amazônica ele vem acontecendo há muito tempo. Então, o fato é que hoje a floresta ela está perto do ponto de não retorno, ou seja, da perda de capacidade de suporte da floresta para que ela passe por um processo de desertificação, desertização, que é de savanização, né? Então, essa perda de realidade ecossistêmica benéfica que a floresta tem faz com que haja uma necessidade de levar a floresta ao desmatamento zero. Quer dizer, quando o Brasil diz nós conseguimos reduzir 22% do desmatamento, é pouco. E o ano de 2024 deve reservar mais impactos ambientais que vão afetar diretamente o nosso dia a dia. É a natureza dando respostas à ação do homem. Infelizmente, a perspectiva não é boa, porque o efeito do El Niño, que levou a esse superaquecimento, ele permanece nos primeiros meses do ano, quer dizer, durante o verão. Por outro lado, a climatologia tem dito que a Amazônia ainda permanecerá debaixo de forte seca, e essa seca ela pode se expandir para o Nordeste brasileiro, que já tem um problema crônico, né, de desertificação, de clima semiárido, né, diferente da Amazônia. Então, a perspectiva não é boa, realmente não é favorável. A preocupação que nós temos hoje, e ela se justifica plenamente, é que a Amazônia ela faz uma transposição de água para todo o continente. Isso é chamado de rios voadores, é uma transposição de chuvas que abastecem o continente, inclusive formam o Pantanal, a Bacia do Plata, né? Então, essa função vital da Amazônia,
ela acaba dando vida, vitalidade para processos agrícolas, industriais, de irrigação, para a sobrevivência das cidades, ou seja, todo o processo humano de sobrevida com qualidade de vida. Então, à medida que a gente vai perdendo essa função ecossistêmica da Amazônia, de transpor chuva para o continente, a gente vai perdendo a capacidade de sustentabilidade, cada vez se aproximando mais da insegurança alimentar, da produção de alimentos, da insegurança hídrica, da insegurança de produção industrial por conta de energia hidrelétrica, né? Ou seja, nós temos que trabalhar essa perspectiva de manter a Amazônia viva como grande driver de sustentabilidade para a América do Sul. Agora, vamos falar da expectativa em torno da campanha da Fraternidade em 2024. Ela traz o tema Fraternidade e Amizade Social, inspirada pelo lema Vós sois todos irmãos e irmãs. A campanha promete ser um marco na promoção da solidariedade e do respeito mútuo. Conviver em harmonia com todas as pessoas, algo que tem sido cada vez mais difícil, indo contra os princípios bíblicos, que nos ensinam a respeitar e amar o próximo da forma como ele é. Mas aqueles que conseguem fazer isso compartilham o segredo. Olha, a gente vai pelo, a fé que a gente tem, ao Senhor Jesus, e orando, a cada dia, igual a Nossa Senhora, e pedindo ela que dê nós a paz, interior, e que nós consigamos viver assim entre irmãos. Nunca foi fácil, acho que não é, mas temos que primeiro amar nós próximos, e depois tentar amar o irmão como nós mesmos. Existem também aqueles que até têm um ponto de vista, mas, sabendo que a maioria das pessoas não respeitam a opinião contrária, acabam preferindo o silêncio. É o caso da Dona Lúcia. Eu sempre fui mais tranquila, mais na minha, Quando eu vejo que as pessoas estão discutindo muito sobre religião, sobre política, e eu fico na minha. Às vezes eu dou algum palpite, mas raramente eu fico na minha. Nunca perdeu nenhuma amizade por isso? Não, eu sou mais tranquila, eu tento reaproximar as pessoas. Falo que não, a gente não deve, tem que respeitar, a religião de cada um. São muitos os conflitos. A tecnologia, as redes sociais, tudo isso tem influenciado diretamente no aumento do discurso de ódio na sociedade, que muitas das vezes termina em processo judicial. A intolerância, de um modo geral, acaba explodindo no judiciário mesmo, entendeu? Isso é fato. E a gente vê aí que os juízes estão abarrotados de processos dessa natureza, que versa sobre questões, às vezes, tão fáceis de ser resolvidas e são levadas para o Poder Judiciário, por intolerância, por impaciência, por querer impor a sua verdade pessoal sobre o outro, compreende? Coisas que é bem complicada, mas acaba no Poder Judiciário, realmente, muito. E muito por conta dessa dificuldade que as pessoas têm, geralmente, em respeitar as diferenças em relação ao próximo, o Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acabou definindo que esse será o foco da campanha da fraternidade em 2024. Desde 1964, quando ganhou espaço a nível nacional através da CNBB, a campanha é realizada anualmente, no período quaresmal. O tema e o lema da campanha da fraternidade são escolhidos pelo Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB. É um grupo de bispos, a presidência, os 4 membros da presidência, mais os 12 presidentes das 12 comissões pastorais da CNBB, que sempre 2 anos antes da realização da campanha escolhem o seu tema e o seu lema. Portanto, tema e lema de campanha da fraternidade de 2024 foram escolhidos no início de 2022. Vós sois todos irmãos e irmãs. Esse é o lema da campanha, retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Um trecho simples que mostra bem a missão da Igreja para o ano que chega. O que nós queremos está expresso no objetivo geral da campanha da fraternidade. E ele diz assim:
despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana aberta a todos, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre pessoas e povos. O que nós queremos é isso, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais amiga, uma sociedade menos dividida, com menos ódio, com menos violência, uma sociedade onde nós vivamos como somos de fato, irmãos e irmãs de toda criatura. Ainda falta um pouco para a Quaresma, onde a campanha da fraternidade ganha mais espaço, com ações que são desenvolvidas nas comunidades. Mas que a ideia de ser mais compreensivo e amoroso com o próximo já comece a ser executada a partir de agora. Olha, a grande mensagem dessa campanha da fraternidade é que nós deixemos cair as escamas dos nossos olhos e olhemos para o outro, seja para o outro que está dentro da nossa casa, seja para o outro que nós encontramos no trabalho, ou seja para o outro que bate no vidro do nosso carro quando nós paramos nos semáforos. Para todos os outros, para todas as pessoas humanas, nós olhemos com olhos de Cristo e reconheçamos em cada uma um irmão e uma irmã, porque foi por ele também que Jesus deu a sua vida na cruz. Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltaremos em breve com mais especial Primeiro Plano. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta e temos muito mais para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Vamos ter uma conversa inspiradora com o Padre Sidney Martins, que vai compartilhar conosco suas expectativas para 2024 no Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade. Prepare-se para uma entrevista emocionante que a Vanessa Lobo preparou. E é claro que cada devoto do Pai Eterno tem as expectativas para 2024. Mas hoje nós vamos falar sobre as expectativas do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, aqui em Trindade, Goiás. Quais são as expectativas para este ano de 2024? E quem vai falar com a gente é o Padre Sidney, que é prefeito de liturgia aqui do santuário. Seja bem-vindo. Obrigado. Receba a bênção de Deus, você que nos acompanha neste momento. E quando falamos em expectativas, falamos de esperança, falamos de desejos. E esse ano de 2024 é um ano muito bonito para toda a igreja. No próximo ano, 2025, acontecerá o jubileu da esperança. De 20 e 25 anos temos esse jubileu. O último foi em 2000, o jubileu ordinário, podemos assim dizer. Tivemos um pouco tempo um jubileu extraordinário, que foi o ano da misericórdia, mas de forma oficial, sem ser extraordinário, o jubileu da esperança em 2025. E o Papa Francisco convidou toda a igreja para que nesse ano de 2024 fosse o ano da oração. E por isso estamos com expectativa muito grande para que de fato em nosso trabalho missionário, seja aqui no santuário, seja na TV, possamos chegar ao coração de cada família, de cada devoto, mostrando como é importante esse momento de oração, de intimidade com Deus. Como diz Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza coloca tudo a perder. Então, o nosso desejo é que nós possamos reavivar a fé, a confiança de tantas pessoas, através dos meios de comunicação, através dos peregrinos que vêm ao santuário, da importância da oração,
da importância de manter essa intimidade com o Pai Eterno. A cada dia, a cada momento, nossa vida possa se transformar numa vida orante, íntima com Deus. Então, para nós é uma expectativa muito grande que a gente possa, a pedido do Papa Francisco, fazer essa experiência acontecer aqui na casa do Pai. Padre, não tem como a gente desligar a imagem dos missionários redentoristas aqui com o santuário, que há tanto tempo cuidam, zelam com tanto amor, com tanto carinho pela devoção do Pai Eterno e também pelo santuário. O que os missionários redentoristas esperam para esse ano de 2024 aqui, nessa missão? A nossa missão aqui no santuário é levar essa mensagem de amor do Divino Pai Eterno, para que todos possam fazer essa experiência do amor do Pai, possam se sentir filho, mas também se sentir irmão. Neste mundo com ainda tanta violência, com tantas guerras, viramos mais um ano ainda com guerras ainda em nossa história. Eu desejo que essa mensagem que é anunciada aqui neste santuário, de termos um Pai que é nosso, um Pai que nos acolhe todos como filhos e filhas, que possa, de fato, criar um mundo mais fraterno, mais cheio de amor, cheio de paz, cheio de justiça, de igualdade. Esse é o desejo sempre nosso no trabalho missionário e a nossa esperança, né? Porque o Senhor nos convida a nunca a perder a nossa esperança, não deixar que esses momentos difíceis roubem a nossa esperança. Precisamos sempre, por isso é que trabalhamos, entregamos, doamos a nossa vida nessa esperança de construir um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno, um mundo onde seremos uma grande família, pois todos nós somos filhos amados do Pai Eterno. Quando a gente fala aqui da Casa do Pai, a gente lembra de romaria. No ano de 2023, a gente teve uma romaria linda, com várias pessoas, todos retornando depois de um difícil tempo de pandemia, né, Padre? O que o devoto pode esperar para 2024, para a romaria? Uma romaria muito bonita, né? Com certeza devemos trabalhar na romaria o tema da oração, porque esse é o ano da oração. Então na romaria vamos trabalhar não só apenas o anúncio, mas de fato ali a experiência, né? As pessoas vão ouvir muito nas celebrações sobre a importância da oração e vamos ter várias oportunidades para as pessoas fazerem essa experiência de oração, de intimidade com o Pai, e renovando sua esperança, renovando a sua fé, renovando o seu amor, perceber que no dia a dia precisamos transformar a nossa vida nessa vida de oração. E com certeza a romaria será esse momento chave, esse momento sublime desse ano da oração, proporcionar isso a todos os devotos do Pai. E eu acredito também que nesse tempo de romaria, Padre, nesse ano de 2023, a gente viu a presença do povo muito próxima aos missionários redentoristas, sempre sendo acolhidos aqui, também na construção da nova Casa do Pai. A tendência é que isso se aproxime mais em 2024, não é? Com certeza, nós ficamos muito felizes na romaria todo o tempo, né, de acolher bem os peregrinos, os romeiros. O Papa Francisco, no encontro que tivemos agora em novembro passado, lá em Roma, um encontro com todos os reitores de santuário, o Papa confirmou, né, ou animou, podemos assim dizer, para que todos os santuários sejam um lugar da acolhida, né, que possam ser todos acolhidos. E aqui na Casa do Pai, né, ainda mais essa acolhida, esse amor que aqui recebemos do Pai Eterno. Então, o nosso desejo é acolher bem, né? Estar mais próximo dos romeiros, caminhar junto, porque não só os romeiros renova a fé, renova esse desejo da oração, que nós vamos ser motivados nessa romaria deste ano 2024, mas os missionários também reanimam a fé, a disposição missionária, e isso vai no encontro com o romeiro, né? Acho que cada padre, cada irmão renova também a sua fé, né? Vendo ali o testemunho de fé do romeiro. Então que a cada dia essa acolhida, esse encontro, essa proximidade possa de fato acontecer, né? O Papa nos motivou nesses dois pontos essenciais, que é a questão da acolhida e também o lugar da misericórdia. O lugar onde que as pessoas possam fazer essa experiência do encontro, acolher, como na parábola do Pai Misericordioso, o abraço do Pai, recebendo o amor, o carinho, possa sair daqui uma pessoa nova, né? Esse é sempre o desejo
Aqui sempre comparamos com uma montanha que Jesus leva seus discípulos, aqui fazem a experiência do encontro com Deus, descem a montanha para a missão. Esse é o desejo, acolhidos aqui, experimentados no amor do Pai, na misericórdia do Pai, as pessoas possam sair daqui, voltar para casa com o coração transformado, com o coração aberto para fazer essa experiência de amor. Em 2023, nós tivemos a retomada da imagem peregrina do Divino Pai Eterno às cidades aqui de Goiás e também a outros estados. Quais são as expectativas para 2024? Continuam essas viagens? Com certeza que agora em janeiro temos já 2 visitas programadas, lá em Rubiataba e também aqui em Palmeiras de Goiás. E se alguma paróquia de qualquer lugar do Brasil deseja também receber a visita da imagem peregrina do Pai Eterno, abençoando ali a sua paróquia, a sua comunidade, só entrar em contato com a Associação Filhos do Pai Eterno, fazer o pedido e com certeza os missionários redentoristas terão uma grande alegria de poder levar a imagem peregrina do Pai, as bênçãos do Pai Eterno para todos os paroquianos da paróquia, para todas as pessoas que abrem o coração para essa experiência de amor. E agora eu quero saber, para a gente finalizar, o que o Padre Sidney, como missionário redentorista, espera para esse ano? Eu espero, que de fato, acredito e rezo, pela paz entre nós, que cesse de fato essas guerras todas que estamos passando. Acredito sempre, nunca vou deixar de acreditar no fim da violência, do mal. Por isso dou minha vida e sempre anuncio esse outro mundo possível que Deus nos convida a criar. Por isso a minha pregação, a partir do Evangelho, sempre é o amor, a fraternidade, a paz, a certeza de que Deus nos escolheu, cada um de nós, para fazer a nossa parte, para cumprir a nossa missão, fazendo aqui essa grande família amada do Pai Eterno, onde todos nós vivemos como irmãos. Então o desejo é que possa de fato acontecer essa paz tão sonhada por nós. Para a gente encerrar então, uma bênção especial para que 2024, na vida de cada romeiro, de cada devoto do Pai Eterno, seja um ano também de muita paz e muito amor. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, que nos concedeste a graça desse novo ano, 2024, possa ser um ano abençoado. Cada um de nós, nossas famílias, possamos realizar nossos sonhos, nos comprometer ainda mais na construção de um mundo novo e possamos a cada dia, abençoado com a Tua presença, encontrar o caminho de luz, o caminho de vida e de amor e fazer a nossa parte nesse mundo novo. Que a Tua bênção nos acompanhe e nos fortaleça. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz e abençoado ano de 2024. Feliz ano novo, Padre, feliz ano novo para você, querido devoto, querido filho evangelizador, que está sempre juntinho com a gente. A nossa querida Ana Luísa vai nos levar para uma jornada emocionante pela Vila São José Bento Cotolengo, onde ela vai compartilhar as histórias tocantes dos idosos que residem lá. Muitos deles passaram grande parte de suas vidas nesse local. Prepare-se para um olhar íntimo sobre a expectativa de vida e a experiência de envelhecer na Vila São Cotolengo. No ano passado, a expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu em média para 75 anos. É o que indica um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado é positivo e representa o maior índice desde 2019, no período pré-pandemia. A maior instituição filantrópica da região centro-oeste, a Vila São Cotolengo, realiza há 72 anos um trabalho de acolhimento e amor à pessoa com deficiência. A maior parte são idosos. Aqui na Vila São Cotolengo, são atendidos e acolhidos mais de 300 pacientes que recebem todo tipo de tratamento, com respeito, atenção e, sobretudo, cuidado. Foram construídas 11 unidades, como essas, femininas e também masculinas. Mas quais fatores possibilitam o aumento da longevidade? Para o psicólogo Wilson, os idosos que estão na vila recebem tratamento completo, feito por uma equipe multidisciplinar, e isso faz toda a diferença na vida e saúde deles.
São 72 anos de excelência, né, prestando esse cuidado, e acaba que esse cuidado é integral, né? Tem inúmeras terapias, né, que envolvem a psicologia, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os nutricionistas, os enfermeiros, os técnicos. Então é um cuidado que está ali o dia todo com eles, né, lado a lado. E esse cuidado envolve tanto estimulação cognitiva, sensorial, envolve também cuidar ali da parte emocional, da parte da saúde mental de cada um, né? Envolve também essa questão do cuidado especializado ali, físico mesmo, através das terapias, né? Que os fisioterapeutas acompanham também nesse dia a dia. Da minha parte da psicologia, a gente acaba focando muito ali nesse cuidado de estimular mesmo as potencialidades de cada um, né? Lógico que vendo aquela realidade única, porque cada um ali é único, né? Um indivíduo único, e dentro dessas potencialidades ali é infinito, né? As possibilidades. Então a gente focando nisso e no dia a dia ali vendo a evolução é muito gratificante, e ver esse cuidado também faz toda a diferença, né? Para atingir essa longevidade. Todo o trabalho realizado na instituição é humanizado e com o objetivo de acolher cada paciente, para que ele se sinta único e especial. Acaba que por mais que a gente esteja aqui trabalhando, é esse cuidado com amor, que a instituição tanto traz, né, essa importância, porque a partir do momento que tem a parte técnica, mas não tem esse cuidado com amor, fica faltando, ainda mais aqui que é a casa de cada um deles, né? Então esse cuidado com amor é aquilo que vai dar o toque ali que faz toda a diferença. E a terapia surte mais efeito, né? E dentro disso daí eles vão se sentindo mais acolhidos, vão se sentindo melhores ali no dia a dia deles. Né? Então muitas vezes aqui não é só um trabalho, é até uma questão de fazer parte da família de cada um desses pacientes. O Pedro Carvalho é um desses pacientes. Ele está na vila desde janeiro de 1982 e chegou aqui aos 22 anos. Hoje está quase completando 70. Ele tem múltiplas deficiências, mas isso não o impede de participar das atividades socio-recreativas e religiosas propostas pela vila, como a pintura e desenhos. Além disso, ele ama passear, principalmente em ambientes externos, e adora também desatar nós. A Dona Divina foi morar na instituição em 2010, após perder os pais, mas ela recebe frequentemente visitas de seus familiares. Ela é muito vaidosa, alegre e gosta de sempre estar arrumada. Também é muito participativa em todas as atividades da vila e se sente muito bem ouvindo piano. A Dona Delícia também é outra idosa que fez da vila seu verdadeiro lar em 2017. Ela é amável, dócil e gosta de participar das reuniões e programação da vila, além de se animar com as músicas de piano. 2024 vem aí, e para todo esse trabalho continuar sendo feito com qualidade, é necessário contar com a ajuda e o bom coração fraterno de cada um. A vila está de braços abertos para receber quem puder estar vindo fazer parte dessa família, né? Os pacientes mesmo, eles gostam demais de receber visita, né? Eles gostam demais de estar interagindo com todos que chegam aqui. Alguns cantam, outros gostam de conversar, né? Só de sentir que eles vieram aqui fazer essa visita já faz toda a diferença para eles, né? Então a vila vai estar aqui de braços abertos para acolher muito bem cada um deles e vivenciar um pouquinho desse amor que eles acabam distribuindo tanto aí para a gente. Chegamos ao final do último primeiro plano de 2023. Eu quero agradecer a todos os espectadores
por estarem conosco. Desejo a todos um feliz ano novo, repleto de paz, saúde e muitas realizações. Que 2024 seja um ano de grande oportunidade para todos nós e que o Pai Eterno abençoe a sua vida e o seu lar. Até a próxima!